Iniciou. Espera um segundo. Iniciou já, beleza. Tá? E aí a gente entra hoje na aula 4 e eu vou disponibilizar, então, vou compartilhar com vocês a nossa aula 4. Essa aula 4 já está lá, né, no Moodle, na aula de vocês, tranquilo, então. Bom, gente, mesmo esquema, tá? No momento que tiver alguma dúvida, vocês, então, entrem via microfone, tá? Que é mais fácil, tá? E aí vamos trabalhar aqui. Prof. Oi, fale. Só para te avisar, tem duas colegas que uma falou que tá com problema na internet e outra tá no médico. Elas pediram para eu te avisar, que é a Maria Clara e a Laura Oliveira. Tá, deixa eu notar aqui, espera aí. Elas vão tentar entrar, mas elas queriam justificar o atraso. Tá, então depois, se tu lembrar pra mim, eu não tô... Como eu saí do meu escritório, deixa eu peguei uma folha aqui do vídeo. É Maria Clara e Laura Oliveira. Oliveira. Feito, tá bom. Tranquilo. Então, gente, assim, ó, obrigado, eu que agradeço. Gente, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí com a questão das chamadas medidas descritivas, tá? E hoje mesmo, mais tarde, um pouquinho, ali, creio lá pelas 10 horas e tal, depois no final fala um pouquinho sobre os trabalhos nossos e a nossa, mais ou menos uma ideia de data e de avaliação que a gente vai ter. Bom, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa aula 4, que é uma aula sobre medidas descritivas, tá? Eu coloquei aqui embaixo, gente, já uma tabela, né? Vocês podem notar que tem aqui, deixa eu apagar isso aqui, né? Que tem umas tabelas aqui, aí uma tabelinha que mostra exatamente a utilidade ou a utilização, então, de uma medida descritiva num trabalho, tá? Num artigo, seja lá o que for. Esse artigo ele foi aprovado semana passada, tá? Com algumas alunas ali do mestrado da saúde, tá? Então, é uma escala que eles chamam de escala Braden, e aí a gente tem algumas subescalas e foram analisados dois momentos. O momento da admissão do paciente no hospital, tá? E o momento que ele está saindo do hospital, 7 dias depois. Eu fiz toda a parte estatística das meninas e a gente já empacou um outro trabalhinho agora aí, então, semana passada, já numa revista. E o que tem isso aqui? Por que tu está mostrando isso, né? Para nós? Bom, primeiro, eu estou mostrando exatamente porque a aula de hoje vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre a construção, por exemplo, de uma tabela? Não, construção de tabela a gente já viu, né? Sabe como é que é. Mas vai falar um pouquinho sobre, não essas escalas, né? Mas sobre resultados analisados do mesmo grupo de pessoas em dois momentos distintos. Tu analisa ele na admissão, né? E tu analisa 7 dias depois. E aí tu vai verificar o quê? Se houve uma diferença significativa entre esses dois momentos, né? Então, tem várias subescalas e a gente analisou. O que está aqui? Representa o que esses números aqui? Média, mais ou menos um desvio padrão. Média, mais ou menos o desvio padrão. Então, você sabe que quando a gente fala, por exemplo, se hoje eu quisesse saber a idade média da turma segunda noite de bioestatística, eu perguntaria a média de vocês, colocaria ali num pequeno banquinho de dados, ia calcular a média e, junto à média, não se usa somente a média. Então, por exemplo, não adianta chegar e dizer para vocês que a média da idade da turma de vocês é 20 anos. Não, eu tenho que colocar a idade mais ou menos um desvio padrão. Mas o desvio padrão a gente vai aprender exatamente na próxima aula, mas tudo bem, mas essa é a ideia, tá? Então, do desvio padrão. E o que tem aqui nessa terceira e última coluna, ou na quarta coluna, o que tem aqui é os tais valores dos P's, né? Que é o que a gente vai trabalhar muito, muito, muito numa sequência aí ali no meio de outubro para final de outubro, a gente vai trabalhar muito com o tal do P, né? E eu posso garantir para ti que, por exemplo, nós tivemos uma diferença significativa na mobilidade e na nutrição,
Por quê? Porque eles passaram, por exemplo, aqui de 2,08 para 2,38. E o mais importante não é o valor de quanto que ele passou, e sim o P que está aqui nesse lado. Então, é muito importante que a gente entenda o funcionamento de tudo isso. E para uma das coisas funcionar legal, para a gente chegar em alguma conclusão, temos que ter a média e futuramente o desvio padrão. Bom, falando em média, né, gente, a gente tem alguns tipos de médias aí, né, que existe, né? Tem a média aritmética, tem a média ponderada, tem uma média harmônica, tem uma média geométrica. Eu vou falar um pouquinho de quem? Da média aritmética. É essa que a gente vai trabalhar, é essa que a gente precisa calcular para a gente definir, por exemplo, então, como eu citei, a média de peso, a média de altura, a média de idade, é tudo média aritmética. Soma todos os pesos, todas as alturas, todas as idades e divide sempre pelo número de pessoas que tu adicionou. Se tu somou 10 pessoas, tu vai dividir por 10. Somou 50 pessoas, tu vai dividir por 50. Se somou 1.000 pessoas, tu vai dividir por 1.000, e aí nós temos, então, a famosa média aritmética, que todo mundo sabe, até porque nas provas do Enem, você sabe que caíam, né, 3 definições que a gente vai trabalhar agora, chamado média aritmética, outra que caía era mediana, e a outra que caía era a moda. E o que vocês tinham que saber do desvio padrão era um pouco do significado dele, né? Hoje a gente vai calcular esses valores, mas quem vai calcular para nós vai ser o Excel, vai ser futuramente o SPSS. Pois muito bem. O que é interessante a gente, então, lembrar? Porque quando a gente for começar a trabalhar as questões aí de questões possíveis para uma avaliação e tal, uma das perguntas que pode vir a aparecer está basicamente nesse parágrafo aqui. Então, é um parágrafo importante. A medida de tendência central vão sintetizar em um único número todo o conjunto de dados. Bom, aquilo que eu falei, vou pegar a idade de vocês, eu vou sintetizar, né, a idade de vocês num único número. Pronto, né? Agora, o que acontece é o seguinte, se a distribuição ela for simétrica, não, então, se a gente tem aqui uma distribuição simétrica, nós usaremos a média aritmética como o fator preponderante no cálculo ali, tá? Então, se a gente tiver uma distribuição simétrica, eu já explico para vocês o que é simétrica. Agora, se nós tivermos uma distribuição assimétrica, tá? Aí já, pegando uma outra corzinha aqui, aí já não é a média o melhor valor, e sim a mediana. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, né? Vocês provavelmente, bem claro, né, gente? A gente não se conhece pessoalmente aí, né? Então, o que a gente tem como ideia? Eu tenho como ideia de vocês que vocês têm uma idade muito parecida entre vocês. Então, nós temos entre vocês uma distribuição chamada uma distribuição simétrica. Então, se eu quiser representar a idade de vocês, eu vou calcular a média. Agora, se vocês estivessem junto, pegando, por exemplo, a idade dos professores, tá? Os professores de vocês nesse semestre, mais vocês. Nós teríamos aí, gente, o que a gente chama, não estou chamando ninguém de velho, viu? Que fique bem claro. Mas a idade, logicamente, é um pouquinho superior à idade de vocês, ou até muito, né? Muito superior. Por sinal, dia 1º agora estão fazendo 54, gente, estou de aniversário. Bom, aí, o que acontece? Acontece que a distribuição da idade de vocês seria uma distribuição assimétrica. Eu repito, se eu fizesse só de vocês, seria simétrica. Por quê? Porque é uma concentração da idade da turma ali em torno da média, né? Agora, se eu pegar professores e alunos, né, do segundo semestre e eu for fazer, não, aí já não vai ser mais a média, tu pode ter certeza que não, porque eu vou ter uma distribuição assimétrica. Eu vou ter muita gente lá com idade de 20 anos, eu vou ter alguns professores aí com idade de 40, 50, outros de 50, 60, e talvez alguns, né, com idade até mais avançada que isso. A gente tem professores aí
né, que tem um pouco até de idade mais avançada do que isso. Então, quer dizer o quê? Nós temos uma distribuição? Não é simétrica, não. Ela é assimétrica. E o melhor elemento para representar a idade de todos chama-se mediana. Tá? Então, isso é uma possibilidade que a gente tem aí numa perguntinha, é claro, de uma questão de marcar, né? Você sabe que a nossa prova vai ser uma prova de marcar, não estou falando dos trabalhos, e sim das provas. A prova nossa de marcar, e eu posso colocar e cobrar exatamente isso, né? Se eu tiver uma distribuição simétrica, eu represento a idade de vocês em forma de... Aí eu vou colocar em forma de mediana, em forma de moda, em forma de João sem braço, em forma de média aritmética. Ah, é média aritmética, tá? Então, a gente pede cuidado que tome em relação a isso. Como que a gente vai saber sobre isso futuramente, né? Futuramente, que eu chego de vocês é no meio de outubro, para final de outubro, a gente vai mostrar para vocês o que é uma distribuição simétrica via programação, via programa, e o que é uma distribuição assimétrica, tá? Pois bem, a média aritmética, então, gente, é bem fácil. Soma tudo, divide pelo número de elementos que tu somou. Então, a gente tem um exemplo bem fácil aqui, que tu tem 10 recém-nascidos, né? E tu tem o peso de cada um deles. E eu quero saber o peso médio desses recém-nascidos. Então, o que a gente fez? Pegou, somou todos os pesos dos 10, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deu 31 quilos. Então, se eu pegar os 31 quilos e dividir por 10, eu vou ter exatamente o peso médio. Portanto, 3,1 quilogramas. Claro que tem algumas crianças que estão acima, outras que estão abaixo, pode ter alguma criança com o próprio peso médio. Mas não tem nenhuma criança aqui, gente, com valores discrepantes, né? Então, aí que eu mostro para vocês o que seria, portanto, uma distribuição simétrica. Isso daqui. Tu vê que tem algumas crianças com peso abaixo, né, da média, olha aqui, ó, 2,8, 2,1, 2,9, né, 3. E tu tem algumas crianças com peso acima, 3,2, 3,2. Tu não tem, assim, uma criança com 10 quilos aqui. Se tu tivesse uma criança com 10 quilos aqui, já tu teria provavelmente uma distribuição chamada assimétrica. Por quê? Porque tu teria um valor discrepante em comparação com os demais. Então, a gente tem essa ideia de, quando for necessário, né, calcular a média aritmética, então. Bom, aqui nós temos, então, uma situação que mostra uma tabela, né, de 10 pessoas, aqui de 1 até o 10, e nós queremos a média aritmética. Casualmente, até 10 também, né, gente? Mas não tem obrigação nenhuma, logicamente, de ser 10. Nós vamos pegar os volumes respiratórios de cada pessoa, somar tudo e deu 28,1. Como são 10 pessoas, nós então dividimos por 10. O que nós temos aqui? Provavelmente, olha aqui, provavelmente não, né? Não tem nenhum número assim discrepante. Tem esse 4 aqui que ficou um pouquinho, né? Mas não é uma coisa muito discrepante, né? Na estatística, esses números discrepantes, não sei se já ouviram falar, eles se chamam outliers, né? Então, são alguns valores que estão fora da curva, né? Então, isso acontece, isso pode acontecer, e depois eu vou explicar para vocês o que significa os outliers um pouquinho mais para frente, tá? Bom, o que nós temos aqui, gente? Uma forma diferente, né, de acharmos a média. Então, aqui nós temos os dados com um agrupamento simples. O que nós temos aqui? Uma pequena tabela, que ela é composta por 34 famílias, está aqui o número 34, e aqui esses FI, essas frequências que nós temos aqui, são o número de famílias que tem 0 meninos, 2 famílias. O número de famílias que tem 1 menino, 6 famílias. O número de famílias que tem 2 meninos, né? Então, nós temos aí a indicação. O que nós queremos saber aqui é qual é a média do número de meninos nas famílias brasileiras. Claro que não seria aqui famílias brasileiras, porque a gente tem um N extremamente pequeno. Mas quando a gente quer saber o número de filhos, por exemplo, por casal, hoje a gente pega
e acessa o site do IBGE. Lá no IBGE a gente tem todos esses valores, né? Notamos que a cada ano que passa, quando fazem as pesquisas, né? O IBGE normalmente é feito de 10 em 10 anos, né? Claro que são feitas pesquisas anuais, mas aquela pesquisa grande normalmente é de 10 em 10 anos, né? Seria feito esse ano, de 2020, mas ele foi protelado, aí, não sei explicar o motivo pela qual, para algum outro ano, né? Porque é uma pesquisa grande, tem que ir na casa das pessoas, e hoje está bem complicado da gente ir, né? Bom, o que acontece? A gente identifica, né, que o número de médio de filhos, por exemplo, por casal, né, está em torno de 1,8, 1,7, está diminuindo. Se a gente pegasse o número médio de filhos por família em 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, o resultado era outro, bem maior. E agora é uma tendência, né, das pessoas, então, terem um filho ou dois, né, quando muito, porque não é uma situação muito fácil de criar filhos, né? Então, ter por ter e não ter uma criação legal, a pessoa às vezes pensa direitinho, e no meu ponto de vista correto, e define, pô, um filho por casal tá legal, ou dois, né? Então, a gente tinha épocas aí, né? E não é questão, né, gente, naquela época não tinha net, e aí então os caras faziam o dia inteiro filho, né? Até esse dia mostrou uma foto, que, sei lá, uma foto, acho que de 1900 e tralalá, mostrou um carreirinha, assim, ó, gente, mas aquilo ali só pode ser vontade. Tinha uns 15 filhos em carreirinha, assim, mas botaram um do ladinho do outro e aumentando que nem uma escada. Sério, muito cômica a foto, por sinal, né? E aí tinha, pelo que deu a foto a entender, a mulher estava grávida ainda e tinha um outro neném que estava no colo, que não conseguia ficar de pé ainda. Então, mas não vem com essa historinha aí de que não tinha net, que não tinha Brasileirão, que não sei o que, não sei o que. Era uma outra época, né, gente? Só isso. Bom, então o que acontece? Se a gente quiser saber o número médio de crianças, então, a gente tem que, de filhos homens, né? Então, a gente tem que multiplicar esses elementos dessas duas colunas. Por exemplo, na primeira linha, quantos meninos eu tenho? Nenhum. Agora, já na segunda linha, quantos meninos nós temos? 6, né? Agora, cuidado. E na terceira linha, quantos nós temos? 20. Ué, mas por que 20? Porque nós temos 10 famílias com 2 meninos cada. Então, 2 vezes 10, é 20. E aí nós temos esses númerozinhos aqui. Se a gente somar esses números, dá 78. O que significa esse 78? 78 meninos. Quantas famílias eu tenho? 34. Então, para achar a média, eu vou pegar o número total de filhos homens, 78, dividido pelo número total de famílias, 34. E nós vamos ter um resultado de 2,3. É óbvio, né, gente, que ninguém tem 2,3 meninos numa família. Ninguém tem 1,8 filhos na família. Quer dizer, esses números de média podem ser, eles são verdadeiros, né, porque o cálculo que a gente fez é real, né, mas ele não tem uma validade. Ninguém tem 1,8 filhos, né? Outro tem 1, outro tem 2. Ninguém tem 2,3 meninos, outro tem 2, outro tem 3, ou tem 0, ou tem 1 e tal. Mas esse número, ele representa e nos dá uma ideia, né, do que a gente, então, tem nessas 34 famílias, né? Então, o que significa dizer? As famílias ali, quase, né, na sua maioria, tem entre 2 e 3 meninos, né? Que foi o número que a gente achou aqui, que é o 2,3. E, na real, é verdadeiro, né? Se tu verificar, tu tem, das 34 famílias, tu tem 22 famílias, 10 mais 12, que tem entre 2 e 3 meninos. Quer dizer, a grande maioria tem entre 2 e 3 meninos, tá? Pois bem, aí nós temos algumas interessantes observações, tá? Essas observações também são passíveis de questõezinhas de marcar, né? O que a gente chama de vantagem e desvantagem.
A média, gente, ele é muito influenciada por valores extremos. Como assim valores extremos? Se hoje eu pegar a idade de todos os alunos da turma da segunda-feira e eu incluir a minha idade, vocês vão verificar que a idade vai destoar um pouquinho. Vou dar um exemplo, tá? Se vocês têm uma idade média de 20 anos, tá? Vamos supor, como eu digo a vocês, eu não conheço vocês, então não tem como nem colocar uma ideia. Vou colocar 20, tá? Agora, se eu colocar eu no grupo, essa média, provavelmente, ela vai ir para lá para os 25. Aí eu pergunto, chego à conclusão lá para a Leris e digo assim, mas sabe que a turma lá da segunda-feira, a média da idade é 25 anos. Ela vai achar assim, não, mas não pode? É tudo uma gurizadinha, nova e tal, não pode ser. E aí vão me tocar, putz, é mesmo, eu coloquei a minha idade no meio. Né? Se eu colocar a minha idade no meio, vai acontecer que a média vai extrapolar, certo? Então, o que nós temos aqui? Temos que tomar cuidado. A média, ela é muito influenciada. Então, aqui tem um exemplo, 18, 20, 22, 24 e 850. De propósito esse número, tá, gente? Número maluco aqui. Quando a gente somar os 5 números e a gente dividir esses 5 números por 5, porque aí vai me dar a média, eu vou chegar a quase 200, tá vendo aqui? Quase 200. E aí eu vou chegar e dizer, olha, gente, a média desse grupo aqui deu 200. Mas 200 não é representativo para nenhum dos 4 primeiros e muito menos para o último também. Então, o que significa dizer que este número, ele é um número estranho, muito estranho ele. Esse número, na estatística, a gente chama ele de outlier. Ele pode ter algum motivo de ter caído aí, motivos vários, e depois, no finalzinho hoje da aula, eu vou mostrar quais seriam os motivos, então, que levam, muitas vezes, a gente ter este número dentro do meu conjunto de dados, tá? Tem alguns motivos aí. A maioria, já vou dizer, erro nosso mesmo, tá? Esses dias eu detectei, eu estava fazendo análise da prof. Nadiesca da Físio, e aí eu vi um conjunto de dados que ela me deu, ela tinha um problema sério ali na sequência. Não foi da professora Nadiesca, não, foi da professora da enfermagem, minto. A Nadiesca deu tudo certo. A Nadiesca estava fazendo um estudo sobre sono, muito bom, muito ótimo, perfeito. Aí, esse estudo da enfermagem, ela me deu um banco de dados e esse banco de dados não bateu com os resultados. E aí a gente foi olhar lá, tinha erro de digitação. Isso é um problema sério. Sabe o que fazem muito, gente, nessas pesquisas de ponta, tá? Eu vou dizer para ti que eu nunca fiz isso. Eu, particularmente, nunca fiz. Me disseram que já fizeram uma vez ali num conjunto que me deram. Digitação dupla ou tripla. 3 pessoas fazem a mesma digitação do banco de dados. E depois tu pega, tem um programa que cruzam os dados e verifica se tem algum erro entre a digitação do aluno A com a do B com a do C. Quando a digitação dos dados é extremamente importante, eu sempre digo que não é uma pessoa só que vai digitar tudo, porque ela vai cansar, entendeu? Às vezes um banco de dados muito grande. Então, a gente pede sempre que tenha a tal de digitação dupla ou tripla. Até em alguns artigos eles colocam, foi realizada uma digitação dupla, foi feita uma análise, verificamos, então, se existiam alguns dados que não estavam batendo. Porque se tu digitar e o teu amigo digitar o mesmo banco de dados, a resposta no final tem que dar a mesma, não pode ser outra. Então, o que acontece? Acontece que às vezes acontece essa situação, de que eu digitei 18, o outro digitou 81. Opa, deu conflito aqui na linha 14, coluna 2. Aí o cara vai lá na linha 4, quem é que digitou errado? Aí a gente vai ver, era 18, não era 81, né? Então a gente consegue ajustar. A média sempre ela está situada entre o menor e o maior valor, isso é meio que óbvio, né, gente? Aquilo que a gente disse agora há pouco, né? Ela não tem necessariamente uma existência real,
mas ela é verdadeira. Então, por exemplo, ninguém tem uma família com 4,5 pessoas, entendeu? Ninguém tem. Consequentemente, a existência não é real, mas ela é verdadeira, foi o resultado que deu. Né? Ninguém tem 1,7 filhos na família, né? Então, quer dizer, tem que cuidar disso aí. Pode ser calculado por distribuição de classe? Pode. O que é a distribuição de classe? É aquele que diz assim, ó, quantos alunos tiraram nota entre 6 e 8? Quantos alunos tiraram entre 8 e 10? Só que a gente não vai trabalhar com isso, tá? Porque a média feita por aí é bobagem, é uma média não real, não verdadeira, e, portanto, não vamos trabalhar isso, porque a gente nunca vai precisar disso nos nossos futuros trabalhos aí. Pode ser calculado usando uma máquina? Pode, se tiver facilidade no cálculo, pode usar a tua cabeça também, tá? Mas não batendo na máquina, usando a cabecinha lá. Ou seja, tu somar esses números aqui é barata, né? Depois dividir por 5 é também, né? Não sei, acho que é, tá? Então, dá para usar calculadora, dá para usar calculadora do computador, dá para usar até a mão mesmo para fazer. Depende de todos os valores, é sim, verdade, depende de todos. E aqui que eu quero falar um pouquinho sobre essa quinta aqui, que quando a gente tem uma amostra grande, gente, a média, ela tende a estabilizar, tá? Então, se eu pegar alunos do curso de medicina no Brasil inteiro, tá? Eu vou lá pegar os alunos do primeiro semestre, os alunos que entraram nesse semestre, tá? No primeiro, segundo, seja lá qual for, vamos pegar o primeiro. O que acontece? Acontece que a gente, quando faz isso aqui, quando a gente tem poucos alunos, se tiver um aluno com idade um pouco mais avançada, ele vai dar influenciada nessa média, tá? Agora, se eu tenho um grande grupo, mais de 1.000 alunos, esse aluno que tem um pouco mais de idade, esse ou mais um outro, não vai fazer muita diferença, tá? Sabe que a gente, na matemática a gente faz um pouco disso. Você sabe que quando tu lança uma moeda, só pode dar cara ou coroa, né, gente? Só pode dar isso. Se a gente lançar duas moedas, uma e depois a outra, pode dar duas caras e nenhuma coroa. Pode, né? Não tem problema nenhum. Se a gente lançar 5 moedas, pode dar 4 caras e uma coroa? Pode. Se a gente lançar 10, tu vai verificar que à medida que o tempo passa, tu vai verificar que os resultados do tempo passam no sentido mais lançamentos, há uma tendência que os números de cara e coroa, eles fiquem próximos a iguais entre si. Tá? Isso a gente já fez lá, uma vez em aula, a gente começou, né, eu estava falando sobre probabilidade, eu dava uma cadeira lá no curso de matemática, e a gente falou sobre isso. E aí veio aquela história, né, que um aluno veio e disse assim, só um pouquinho. Pode acontecer de eu lançar 1.000 vezes uma moeda e dar 1.000 vezes cara. E eu disse, bom, se isso acontecer, tu vai ali na esquina, joga na Mega Sena e nós vamos ficar riquinho aqui. Beleza. Mas pode? Pode, é uma probabilidade. A probabilidade é muitíssimo próximo de zero. E ele disse, mas eu não acredito. Então tá. Aí começamos a fazer. Chegou ao ponto que a gente chegou perto de 130, 140 lançamentos de moeda, sério. Porque era uma aula mais prática, né? E estava lá, eram pouquíssimos alunos, a gente estava numa mesa e começamos a fazer. Jogar e anotar. O que aconteceu no final? Praticamente deu meio a meio. Aí ele foi entender, né, que à medida que a gente vai aumentando o tamanho da amostra, a média de casos começa a estabilizar. Quando eu tenho poucos, não, pode acontecer sim. Quando a gente começou a lançar, quando lançou 5, deu 4 caras e uma coroa. 4-1, cara. Né? Aí quando a gente lançou 10, já deu 6 e 4, já deu, 7, estou chutando que eu não vou lembrar. Deu 7-3, já tá mais próximo. E quando a gente lançou 120, vamos dar um exemplo, deu ali, 63, 57, entendeu? Então, quer dizer, se eu lançasse mais, é uma tendência que fique meio a meio. Essa que é a situação, tá?
Ah, mas a probabilidade. Então tá, claro que há. Como a probabilidade da gente ganhar? Eu só não tenho. A minha probabilidade de ganhar, gente, na Mega Sena, ela é 0. Alguém podia me explicar por quê? Cri, 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 cri. Porque eu não jogo. Muito obrigado. Eu não jogo. É só por isso que é 0. Eu não jogo mesmo. Né? De vez em quando, assim, ó, vou dizer que eu joguei na minha vida umas 3 vezes, acho que foi muito. Sabe daquelas... Uma vez, aí eu vou abrir um parênteses, uma vez tinha uns colegas de um certo local que a gente trabalhava, e aí, cara, eles me convidaram assim, pá, temos aqui um esquemão aqui para ganhar a Mega Sena, mas tem que participar, os professores, não sei o quê, tá afim? Sei lá, hoje seria, sei lá, gente, uns 200 pila, tá? Hoje seria isso mais ou menos. R$ 200 cada professor, e a gente, não, a gente certo que não vamos ganhar, cara. E eu disse, cara, eu não gosto de jogar, cara, obrigado. Aí, vim pra casa, sabe, almocei, e aí pensei, cara, essa gurizada, meus colegas, né, me convidaram para ser rico, e eu, por causa de 200 pila, eu não vou ser rico? E depois, imagina se eles ganham, o que vai ser a minha cabeça, cara? Não, né, entendeu? Não, e outra, eles vão ganhar e vão comprar o cursinho na época, né? E eu vou ser funcionário deles. Não, tá bom, liguei para eles, cara, tô dentro aí, vambora. Ah, posso colocar? Pode colocar meu nome aí. 200 pila, beleza? Paguei, né? Lógico. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Só isso que eu quiser, não aconteceu nada. Não ganhou nada? Não. Nem uma trinquinha. Não, trinca, acho que nem era isso na época. Era aquele, não era, eu acho que era a Mega Sena, ou Loto, não me lembro se era um dos dois. Era um dos dois. E eu me lembro que nem trinca deu, entendeu? Deu uma duplinha lá, eu acho, mas não ganha nada, com dupla nem com trinca, né? Só ganhava a partir de 4. Ou seja, eu fiquei 200 pila mais pobre, né, na minha vida. Então, e aí eu parei, entendeu? Porque essa história de ganhar, né, gente, é que nem a minha avó. Minha avó jogava no jogo do bicho, né? E ela chegava a dizer assim, ai, Clândio, né? Na época, 1935, lá. Aí ela chegou pra mim, Clândio, ganhei. Ai, que legal, vó, beleza. Quanto? Ah, sei lá, 70, 80 reais hoje, sabe? E ela disse assim, eu louco para perguntar para ela, mas eu nunca perguntei, tá, gente? Com um bom neto que eu sempre fui, eu nunca perguntei para ela. Tá, tu ganhou 80, né, mano? Tudo bem. E quanto gastou até agora, né? Todas as vezes que tu perdeu? Porque é muito comum tu escutar só as pessoas que dizem, né, que ganharam. Agora, quando perde, a pessoa parece que se esconde, né? Não quer falar. E eu nunca perguntei para ela, né, gente, quanto que ela gastou até... Ela no mínimo, ela gastou uns 500 para ganhar 80. Mas o importante é ganhar, né? Então, ela ganhou, ficou feliz, vida que segue, vamos embora, né? Isso é claro, há muito tempo atrás, né, gente? E a jogo do bicho mesmo, tá? Não é outro bicho, não é outro jogo, não. É que nem quem joga, quem tem ações na bolsa, né? Eu tenho um amigo ali que fala assim, porque eu ganhei, porque não sei o quê, papapá, papipi, papapá. Aí, daqui um pouquinho, uma vez, eu perguntei para ele, cara, e aí como é que tá a situação? Ah, perdi. Aí ele não falava, né? Mas daí que eu tive que só dar uma cutucada para saber, porque eu sabia que a situação não estava legal. Aí ele não falava, mas quando ganhava, ele dizia, tem que aplicar, porque não sei o quê, papapá. E acontece isso, né? Quando ganha, bota no jornal, e quando perde, bota a cabeça embaixo da terra. Não morrer, né, gente? Só os avestruz, aquele avestruz que bota, sei lá, algum desses bichos aí que põe a cabeça para dentro da terra. Acho que é avestruz. Vamos lá. Então, essa é a ideia da média. A moda, gente, é um assunto assim que, estatisticamente falando, tá? Ele é um assunto para Enem, mas eu sei como ninguém mais vai fazer, então eu vou comentar aqui 1 segundo e a gente para por aí, tá? Então, a moda é um valor que ocorre com a maior frequência. Em artigos isso a gente não usa, tá? Não usa, tem utilidade zero nesse uso. Aqui eu tenho um conjunto de dados, a gente identifica, então, 10, 10, 10, a moda é 10, porque é aquele número que ocorreu com maior destaque, né? Ou maior quantidade de vezes. Aqui nós temos uma série de dados, que tu nota claramente que não tem repetição, então a gente chama este grupamento de amodal. Tá? É sem moda, né? Não existe moda. E podemos ter 2 ou 3 modas, como tem esse caso, o número 4 aparecendo 3 vezes, o número 7 aparecendo 3 vezes, então ele é chamado na estatística de bimodal, tá? Quando tu quiser falar que o teu conjunto de dados
é amodal, é melhor tu falar a linguagem que uma pessoa comum vai entender, né? Que é muito bonito tu falar às vezes, né? Ah, esse conjunto de dados é amodal. Ah, é lindo, né? E aí, tu entendeu? Não, não entendi, mas que tu falou bonito, tu falou, né? Agora, é muito mais legal tu falar que esse conjunto de dados não tem repetição alguma de um valor com o outro, tá? Beleza. Mediana, gente, ele é um termo, assim, bem... Deixa eu tirar aqui primeiro, né? Quero tirar ele. Vou tirar ele, não. Deixa aí. Então, o que acontece? A mediana, ela divide um grupamento ao meio. E é uma medida adequada para distribuições assimétricas. Tá vendo ali o que a gente falou agora há pouco, tá? E aí a gente vai dividir o grupo ao meio e vai pegar o termo do meio e vai chamá-lo de mediana. Só que para a gente poder fazer isso, a gente tem que colocar os númerozinhos em ordem. Por exemplo, aqui está vendo que está todo fora de ordem. 5, depois 13, depois baixou por 10, baixou por 2, aumentou por 18 e tal. Aí tu tem que colocá-los numa ordem e descobrir quem é o termo central. Isso é muito tranquilo. Quantos termos eu tenho aqui? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho uma quantidade ímpar de termos. Quando eu tenho uma quantidade ímpar de termos, eu tenho a mediana. Exatamente será o termo central ou o termo que está dividindo o meu grupo em dois pedaços iguais. Tu nota que para baixo do 10, nós teremos então aqui 4 valores e para cima do 10, outros 4 valores. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi o grupamento em dois grupos iguais, tá? Então, significa dizer que a mediana é 10. Mas qual o significado de uma mediana num trabalho estatístico? É aí que está. Ele vai fazer as partes, né, da média. Quando for um conjunto de dados assimétricos, a gente, então, vai utilizar aqui a mediana. Significa dizer que, vamos supor que isso aqui fosse peso, tá, gente? Então, o peso mediano é 10 quilogramas. Significa dizer que metade do grupo pesa menos de 10 e a outra metade pesa mais de 10 quilogramas. Tá? A ideia da mediana é essa, dividir ao meio. Agora, quando a gente tem uma quantidade par de termos, pode verificar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Se tu disser que o 10 é o termo central, está errado. Por quê? Abaixo do 10 tem 3 e acima do 10 tem 4. Se tu disser que o 12 é o termo central, tu também está errado. Por quê? Porque abaixo do 10 nós temos 4 e acima do 10 nós temos 3. Então, a mediana vai ser esses dois carinhas, mas como não pode ser dois valores, o que a gente vai fazer? A média aritmética deles. Então, tu vai pegar o 10, vai dividir, vai somar com o 12 e dividir por 2. Vai ter dar 11. Então, 11 seria considerado a nossa mediana. O que a gente concluiria que 50% das pessoas pesam menos que 11 quilos e 50% pesam mais que 11 quilos. Porque tu pode ver, ó, 4 pesam mais e 4 pesam menos. Portanto, 50-50, tá? Aqui nós temos uma observação, que é uma coisa para decorar, quando eu tenho uma quantidade ímpar de termos, tá? E quando eu tenho uma quantidade par. Quando eu tenho uma quantidade ímpar de termos, o termo n mais 1 sobre 2, ele será mediano. Eu não preciso isso aqui, tá, gente? Por favor, não é fórmula, é uma questão visual, né? Então, aqui nós temos a mediana valendo 10. Quando a gente tem uma quantidade par de termos, aí nós já temos que fazer a média aritmética dos dois termos considerados centrais, tá? Então, a gente tem isso daí. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no Excel, tá? E a gente vai calcular, mostrar como é que a gente calcula. Eu vou colocar aqui, gente, um conjuntinho de dados aqui, botar pesos, tá? E vou chutar uns valores aqui. 58, 59, 62. Opa, ali. Então, vou chutar uns números assim, bem à la louca, tá? 86, 75,
73, 6, 75, 64, 65, 66. Quantos eu já tenho aí? Tenho 12, mais uns aí. 63, 58. Tá bom, tá bom. Não precisa muito mais do que isso não, tá? Bom, o que eu tenho aqui? Claro que eu normalmente tenho um conjunto maior de dados, mas tudo bem, vamos fazer com esse daqui. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber a média, tá? A média de peso, a média de peso e a média de peso. Opa, mas tu quer saber tudo? Tudo é média. São 3 maneiras diferentes, tá? Que a gente tem para encontrar a média. Então, vamos encontrar a média. De que maneira? Não, tem até 4 maneiras. Uma maneira seria vocês somarem esses números todos, né? E dividir pelo número de pessoas que tem daqui até aqui embaixo, que são 14 pessoas. Agora, a gente não vai fazer isso, né, gente? A gente vai fazer o quê? Então, tem um caminhozinho bem fácil, que é o seguinte. Eu quero a média desses caras aqui. Então, tu vem aqui no Excel, ó. Média, né? Já que eu botei média, né? Eu vou digitar igual, vou escrever média, média, e vou abrir o parênteses. Quando eu abrir o parênteses, eu vou marcar com o botão esquerdo do mouse os 14 indivíduos. E fecho o parênteses e dou OK. Este vai ser o nosso chamado peso médio. Então, em média, essas pessoas pesam 70,2 quilos. Aí não precisa colocar 70,28, tá, gente? É muito preciosismo e nos artigos o pessoal não gosta muito. 70,3 quilos tá ótimo, né? Aí tu quer deixar melhorada essa aparência deste número, tu pode vir aqui, né? Tu pode vir aqui, ó, nesse carinha que é diminuir o número de casas que a gente aprendeu, né? Então tá aqui, ó, 70,3. Pronto. Essa é uma maneira, não é uma maneira difícil. Repetindo, igual, escreve igual, média, abre um parênteses, marca todos os 14 indivíduos com o botão esquerdo do mouse e fecha o parênteses e dá OK. Bom, já na questão outra forma que nós teríamos aqui, que é exatamente o trabalho com essa simbologia que está aqui no canto superior direito, tá? Então, tu clica no botãozinho aqui e procura média, tá aqui a média. Então, tu clica nela e marca agora os teus 14 alunos com o botão esquerdo e dá OK. É óbvio que o resultado não pode ser diferente, porque é a mesma coisa que tu está calculando, e o cálculo dele se vai por aí. Terceira e última maneira de encontrar a média, eu particularmente não gosto muito dela, porque ela é mais chata da gente encontrar. A primeira, para mim, é mais fácil, que tu escreve igual média, abre parênteses e parte para o abraço. A outra que eu gosto dessa aqui, tu vem aqui, né? E clica e procura a média, beleza. E a outra é fórmulas, tem que ir aqui em fórmulas, aqui, vem aqui nesse livrinho laranja, mais funções, clica no cantinho aqui, estatística, e aí vocês vão procurar a média. É por ordem alfabética, e quando vocês procurarem aqui, média. Aí o cara, posso confundir com MED? Não, MED não. MED não, é só tu colocar o mouse em cima, tu vai ver que MED é mediana, média é média, portanto, não tem como confundir. Clica na média, tu vê que vai abrir um quadro, e aí com o botão esquerdo do mouse, nós marcamos os 14 pessoas. Dá um OK? E aí está o valor. Certo? Então, para achar o valor de média de um grupamento, é assim que a gente vai fazer. Tá? Então, toda vez que precisar, claro que futuramente a gente vai trabalhar com SPSS, e no SPSS isso é muito mais fácil. Não é mais fácil, é muito mais fácil, mas quando a gente chegar lá, a gente vê direitinho como é que é. E como se calcula a mediana? A mediana é a mesma maneira. Mediana. Posso calcular de 3 maneiras: mediana, mediana e mediana, tá? Bom,
uma maneira que eu posso calcular? Bom, primeira, igual, digita med, e aí se tu não sabe o que é, tu espera um pouquinho que ele mostra para vocês, retorna a mediana. Então, a gente abre um parênteses, marca as 14 pessoas, fecha o parênteses e dá ok. Então, a mediana nossa é 69,5 kg. Significa dizer que metade das pessoas pesam abaixo de 69,5 kg e acima de 69,5 kg as outras 50%, tá? Muito bem. Mas tem outra maneira? Tem. A maneira usando lá em cima aquela simbologia. Então, tu clica aqui no ladinho. Mas não tem mediana aqui. Então, tu vai aqui embaixo em mais funções e procura mediana. Vamos ver onde é que está, em ordem alfabética. Onde é que ela está? Está lá no M, né? Só pode ser. Procura lá, aqui, med. Tá? Se tu não sabe bem o que é, tu clica em cima e está escrito ali embaixo. É a mediana mesmo. Dá OK, vai abrir essa caixa e tu vem aqui e marca os 14 e dá Enter. E a terceira e última hipótese é naquela, né? Fórmula mais funções, estatística e procura med aonde? Ali. Aí procura med, vai abrir a mesma caixinha, marca os 14 e dá OK. E, portanto, a gente tem aí um cálculo bem tranquilo, né, de fazer, mas é um cálculo que é super necessário, tá? Mais à frente, tá, gente? Nós temos aí, eu vou falar com vocês, claro, eu vou só comentar aqui com vocês, que é o tal do desvio padrão, mas eu não posso entrar muito nisso, porque o desvio padrão a gente não sabe nem o que é. Então, tu está calculando por calcular. Sim, eu estou calculando por calcular, tá? Eu prefiro calcular o desvio padrão indo por esse processo aqui, ó. Vai naquele somatório, vai em mais funções, e aí tu procura na letra D, bem pertinho aqui, tem desvio padrão. Tu tem vários desvio padrão, mas tudo bem, quando a gente for falar, a gente tem vários para comentar. Desvio padrão amostral é de uma amostra, e desvio padrão populacional é óbvio que é de uma população. Então, a gente está trabalhando com desvio padrão amostral, eu dou OK, e aí a gente marca esses carinhas todos aqui. E aí a gente tem aqui quanto? 10. O que significa isso? Que nós temos uma pequena variação entre pesos, né, gente? Não é uma grande variação, é uma pequena variação, né? Como também os pesos não são muito iguais, né? Dá para notar que tem gente com 58, com 59, né? Muito além, muito abaixo da média, e tem outros acima da média, com 84, com 85, 84 de novo e tal. Então, o desvio padrão, ele mede exatamente essa variação. Então, se hoje eu fosse digitar a média de pesos, eu digitaria o seguinte, 70,3. Eu tenho que colocar um símbolozinho, é um símbolozinho que a gente procura aqui no Word, procura onde tiver, né? Porque se ele quiser entrar, né, gente? Agora ele começa a não responder, mas olha ali, mais ou menos, a gente tem o mais ou menos ali, bonitinho, né? E digita 10 de desvio padrão. Ele fica com um númerozinho maior ali, mas tudo bem. Por que acontece isso aí? Variable 11. Vou botar tamanho 11 ali para todo mundo. Tá? É assim que eu vou digitar, tá? Dá um espacinho aqui, dá um espacinho ali. Então, eu estou fazendo um estudo sobre batimento cardíaco, sobre o nível de colesterol. Notamos que o peso médio do grupo é 70,3, mais ou menos 10. Pronto. É aquilo que a gente mostrou agora há pouco naquele artigo, então, que a gente fez ali da escala de Braden, né? A média e o desvio padrão. Mas o detalhe, gente, é que o Excel, eu tenho que achar um por um. Se eu quero a média, ele vai lá e calcula a média. Se eu quero o desvio padrão, ele vai lá e calcula o desvio padrão. Se eu quero comprar sorvete, ele vai lá e compra sorvete. Quer dizer, ele não faz tudo ao mesmo tempo. A diferença é que o SPSS, ele exatamente
ele faz tudo para mim numa tacada só. Essa é a grande vantagem que a gente tem. Eu digito esses dados no SPSS e vocês depois vão ter um quadro com inúmeras informações. Mas botem inúmeras nisso. Tem umas 20 informações no quadro. Quem são elas? Média, mediana, desvio padrão, quem mais? Quartil, percentil, índice de confiabilidade. Bom, aí vocês têm N coisas para a gente poder utilizar, talvez ali umas 3 ou 4 no trabalho. Mas ele larga tudo para nós, tá? Então, deu para notar que ele é bem tranquilo. A grande vantagem que a gente tem de fazer no Excel, tá, gente? É que se eu precisar alterar qualquer valorzinho desses caras aqui, tá? Qualquer valor que eu quiser alterar, vocês podem fazer essa alteração tranquilamente e não mexer em mais nada. Bom, um exemplo aqui, esse cara não tem 58 quilos, gente, ele tem 108 quilos. Foi um erro meu, errei só por 50 quilos, mas tudo bem, né? Aí tu vê que não aconteceu nada quando eu troquei aqui ele de 58 para 108. Agora eu saio dessa célula, vocês vão ver que esses caras todos aqui, ó, vão mexer automaticamente. Vamos ver? 1, 2 e 3. Todos eles mexeram automaticamente, tá? E aí o que aconteceu? A média que era 70 passou a 74, a mediana que era 69 passou para 74, o desvio que era 10 passou para 14 praticamente, né? Então, tivemos aí, né, algumas alterações sim, tá? Então, essa que é a ideia aí. Então, gente, o que acontece? Essa é uma outra pergunta muito interessante, tá? Que o pessoal faz. Eu uso a média ou eu uso a mediana para reportar a minha conclusão? A média de peso ou mediana do peso? A média da idade ou mediana da idade? Então, nós dependemos, se for uma distribuição simétrica, que é chamado na estatística de uma distribuição normal, eu devo usar a média, tá? Se porventura não seguir uma distribuição normal, aí a gente vai usar a tal da mediana. Então, ó, a distribuição normal, eu uso a média. Caso ela não siga uma distribuição normal, ou seja, ela é assimétrica, eu uso a mediana. E para não ter dúvida, gente, eu coloquei aqui embaixo um exemplo. E logo aqui eu também coloquei um local em que vocês podem, né, até ler um pouco mais, que é um artigo que fala muito sobre isso, né? Num artigo eu publico ele usando a média ou a mediana. Aí ele vai te dar ali embasamentos para te usar um ou outro. Então, notem aqui, gente, que eu tenho o peso de 11 pessoas. Aí, já automaticamente, eu calculei a média de 81 e a mediana de 75. Como que eu fiz isso? Coloquei esses dados no Excel, calculei a média e calculei a mediana. Quais dos dois eu devo utilizar? Provavelmente, né, a gente não tem assim uma garantia 100%, mas qual dos dois ali que eu devo utilizar para representar o conjunto de dados desses 11 indivíduos? Será que a gente usa a média de 81 quilos? Ó, primeira coisa, eu vou olhar o meu conjunto de dados. Tá, beleza. Vocês enxergaram? E a mediana 75. Pois bem, é muito mais provável, né, que eu vá utilizar a mediana como a representatividade do meu conjunto de dados. Por quê? Porque, gente, 81 quilos, tirando os 6 e a pessoa 9, que são as duas pessoas que destoaram do meu resultado, né, destoaram dos pesos, a gente identifica que nenhuma dessas pessoas ultrapassou 81 quilos. Porque olha aqui, ó, 62, 60, 80, 79, 61, 78, 67, 74, 75. Então, provavelmente, a média 81 não seja um valor representativo, porque ela foi muito mexida, essa média, pelo paciente, pelo indivíduo 6 e pelo indivíduo 9. Eles fizeram com que a média, fosse lá para cima.
né? Então, talvez aí o peso mediano fosse o que melhor representaria ali. Olha o que eu coloquei aqui. Se utilizarmos a média, é correto afirmar que o meu grupo pesa em média 81 quilos? Óbvio que não, né? A gente viu ali que não tem como a gente afirmar isso. Então, a gente pode o quê? Utilizar a mediana. Então, nós vamos dizer que o peso mediano do meu grupo é de 75 quilos. Ou seja, metade do meu grupo pesa menos que 75 quilos e a outra metade pesa mais que 75 quilos, tá? Então, essa para nós é a chamada decisão em que utilizar. Só que não é assim, tá, gente? Não é uma decisão do que eu acho, vou perguntar para minha avó, vou perguntar para o meu cachorro, não. Quem vai decidir isso é uma afirmativa estatística chamado teste de normalidade. Se os dados forem normais, eu uso a média. Se os dados não forem normais, eu uso a mediana. Então, a gente tem que saber. Mas como é que eu vou saber isso agora, hoje? Hoje não. Hoje a gente não vai saber isso, não. A gente vai saber do meio de outubro até dezembro. A gente vai trabalhar muito com isso. Como eu digo o seguinte, ó, vocês vão sair expert em saber se os dados são normais ou não. Por quê? Porque eu vou fazer 50 exercícios com vocês. Os 50 exercícios são obrigados a analisar a normalidade. E, portanto, vocês vão saber de cor e salteado como fazer isso daí, tá? Pois bem, eu vou dar só uma pulada aqui, gente, porque eu quero falar um pouquinho, tá, sobre um gráfico que existe, né, dentro do, principalmente o SPSS, ele gosta muito de criar esses gráficos aí, a gente vai criar também, chama-se gráfico de caixa. Não sei se vocês já leram algum artigo e se depararam com algum gráfico parecido com esse daqui, ou com esse daqui de baixo, ó, esse daqui. Chama-se gráfico de box plot, é um gráfico de caixa, né? Esse gráfico de box plot, ele tem certas características aí bem interessantes. Ele é um gráfico, principalmente esse aqui, eu gosto mais desse aqui, ó. Vocês têm aqui um gráfico de box plot, e que esta linha de cima, superior ali, significa o maior valor que vocês têm no grupo. Fora, depois eu quero falar dos outliers, tá? A barrinha de baixo é o menor valor. E a barrinha central, essa mais em destaque, ela chama-se mediana. Então, a gente pode identificar aqui, gente, que o grupo está bem simétrico, né? Porque nós temos metade para cima e metade para baixo. Agora, vamos ver esse grupo aqui. Esse grupo aqui não está simétrico coisa nenhuma. Olha aqui, ó. Por que não? Porque, olha aqui, ó, da linha central para cima, tem muito mais região que da linha central para baixo. Então, existe aqui o quê? Uma assimetria. Enquanto no outro lá, olha aqui, ó, não tem como trocar, ele é bem simétrico, né? Quase meio a meio ali, né? Metade, metade. Agora aqui não. Aqui não é meio a meio, nem aqui, nem na China, ó. Daqui para cima, ó, e daqui para baixo. Olha aqui, ó, bem pertinho. Aqui está longe. Então, a gente tem aí, provavelmente, uma distribuição chamada assimétrica. Aqui, então, nós temos o maior valor. Aqui embaixo, nós temos o menor valor. E aqui, o que a gente aprendeu até o momento é a mediana, tá? Eu acho que é muito legal a gente colocar também, tá? Quando a gente está trabalhando, tá? A média, desvio padrão, e também colocar dois valores super legais que eu gosto muito, que tu consegue identificar algumas coisas, que é o máximo peso e o mínimo peso também. Aqui, deixa eu voltar aqui o que era. Aqui o máximo peso é, sei lá, 86 quilos. E o mínimo peso deve ser aqui em torno de 58 quilos, sei lá, tá? Então, a gente também coloca isso. Então, a média de 70 quilos com o máximo, com o mínimo de 58 e com o máximo de 84 quilos. É muito bom a gente colocar essas informações no problema também, tá?
Bom, olha o que a gente falou ali, né, gente? Ó, uma distribuição assimétrica, quando tu tem um conjunto de dados maior de uma metade para baixo que a metade para cima. Então, tu tem essa questão de assimetria, tá? Provavelmente aqui seja, sim, uma distribuição chamada assimétrica, tá? Então, nós temos aí esse tipo de distribuição. Bom, outra coisa importante, isso aqui é bastante importante, que eu quero falar, tá? São os chamados outliers. Os outliers, gente, são valores, então, fora da curva, valores discrepantes que podem aparecer, mas podem aparecer muitas das vezes por erros nossos numa pesquisa. E a presença do outlier, ela pode influenciar muito a resposta dos teus resultados do teu trabalho. Então, quer dizer, preste muita atenção quando o programa disser que tu tem um outlier. Por exemplo, como que o programa diz? Se tu fizer esse gráfico, um SPSS, tá? Se tu fizer esse gráfico aqui, ele vai te dizer que esse carinha 12, que é o paciente número 12, ele é um paciente outlier. E o paciente número 13 é um outlier também. A diferença de um para o outro é que esse aqui é um outlier superior e esse é um inferior. Tá? A diferença basicamente está aí. Então, tu notar aqui, gente, vamos supor que isso aqui seja uma pressão arterial, alguma coisa assim, em que dá para notar que esse bigodezinho aqui do gráfico está aqui mais ou menos em torno de quanto aqui? Vamos ver, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente enxergar melhor. Olha ali, ó. Está em torno de, sei lá, de 15, 16, por aí, né? Aí apareceu um cara lá com 30 e poucos. Então, isso aí, o programa, ele praticamente, ele te dá um toque, assim, ó, eu tô achando meio esquisito. Vê que os valores estavam ali em torno ali de 10, 12, 14, 15, me aparece um cara com 30 e poucos. Então, esse aqui é um outlier superior. E esse aqui é um outlier inferior. Agora, por que aconteceu ele? Por que aconteceu isso aí? Gente, aí tem uma questão muito comum, né, de acontecer, que é, por exemplo, tu está analisando ali peso das pessoas, tu está olhando o quê? Uma balança. Então, tu tem que fazer uma leitura. Tu pode fazer uma leitura errada, não é? Ah, não, comigo nunca acontece isso. Ah, tá bom, então nunca acontece. Só acontece comigo isso, mas com os outros não, né? Óbvio que acontece, gente. Leitura errada é coisa mais comum de acontecer. Tu tá pensando ali na morte da bezerra e vai ler ali o peso. Em vez de tu pegar um peso de uma pessoa lá com 58, tu pega 84. Tu anotou errado. Tu leu errado, tu anotou errado e tu pode transcrever errado para o banco de dados. Isso é uma outra questão também. Olha a quantidade de possibilidade de erros que a gente tem, né? Outro erro que também pode acontecer é que erro na execução do experimento. Ou seja, tu tá lá fazendo um experimento que tu tem que esperar 10 segundos e tu esperou 5, já é um erro. Erro na tomada da medida, ou seja, era para esperar tanto, tu esperou menos ou mais, e aí tu tem um resultado errado. Outra coisa que a gente fala é que às vezes tu está num laboratório, por isso que o laboratório, né, gente, são sempre com ar-condicionado, com temperatura 20 graus, não sei o quê, papapá. Aí tu está fazendo lá uma análise lá de um elemento numa temperatura de 40 graus. Vai ver que o resultado vai ser diferente. Então, o que acontece? Tu tem essas características, né, que pode ocorrer numa pesquisa, mas que tu tem que prestar atenção que os resultados não vão ser aqueles numa temperatura mais baixa, né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho isso. Outra coisa que a gente chama aqui são as mudanças não controláveis, principalmente nos pacientes, tá? Porque o pessoal é muito comum, gente, o pessoal pedir assim, ó, gente, ó, é uma pesquisa muito séria, tá? Então, no final de semana, a gente está pedindo para que vocês não tomem bebida alcoólica. Então, tu pediu para a pessoa, né, que está fazendo a pesquisa, o que pode acontecer? Ela tomar 500 litros de chopp. E aí? Mudou todos os teus resultados, né? Não come sal, que a gente está vendo ali na nutrição, alguma coisa associada ao sal. Aí o cara vai lá e come um churrascão aqui de carne de ovelha, né? Então, quer dizer, são mudanças, né? Agora, não depende, essas não dependem de ti, né? Depende da pessoa na qual tu está
confiando que ela vai dar uma indicação de um trabalho legal e pode exatamente ter resultados totalmente adversos, tá? Aqui tem um exemplo, gente, que eu retirei de um livro chamado, que tem na biblioteca, não tem, acho que na virtual não tem, na biblioteca, né, chamado Estatística Médica, tá? Que são só casos estatísticos com envolvimento na área da saúde, tá? E aí eles mostraram essa questão do outlier, tá? Então, um pesquisador mediu, entre outras variáveis, a concentração de proteínas no humor aquoso, né, dos olhos das pessoas. Muito bem. O valor era muito mais alto do que as outras, a gente achou muito esquisito, né? E aí, o que ele foi? Ele verificou, foi lá, pegou lá a lâmina número tal e foi verificar a lâmina. E na lâmina tinha caído, por exemplo, um mosquito. Eu não sei se isso é real, né? É uma história que os caras contam nesse livro. E o que aconteceu com o mosquito? O mosquito que caiu na amostra, além de ter morrido provavelmente, né? Ele aumentou ou ficou diferente o teor proteico que ele estava sendo analisado, né? Então, o que acontece com o outlier, gente? Ele te dá uma chance, tá? De tu identificar se ele é real, ele é verdadeiro, não é. Por exemplo, ali no caso dos recém-nascidos, agora há pouco, né? Se a gente pegasse, gente, os recém-nascidos e eu anotasse ali 12 quilos, eu anotei 12, tá? E não tô nem aí, anotei, e vamos, vida que segue, vamos lá, beleza e tal. Depois ele me mostra que o 12 é um outlier. Aí eu vou, né, na hora que eu estou analisando os dados, eu vou me perguntar, nasceu uma criança com 12 quilos aqui na Casa de Saúde, né? Isso não, óbvio que não, óbvio que não. Então, quem sabe não foi 12, é uns 2 ou 3 ou 4 quilos, sei lá quanto é. Agora não dá mais. Ou tu vai lá e verifica a ficha dessa criança e verifica o peso e coloca esse valor correto, ou tu elimina. Isso é uma decisão tua, não é minha, vocês não vão pedir ajuda para as cartas, elimina meio a meio, ajuda dos universitários, uma ligação. Ligação pode ser, a vice-minha pode saber. Mas assim, ó, a questão ela é, eu vou deixar ou vou tirar esse cara, ou esse peso, ou essa medida? Bom, é muito perigoso isso, né? Porque normalmente eu estou pegando muitas pesquisas, claro, agora está vindo muita coisa do mestrado, principalmente, com um N bom. Esse caso do estudo do sono que nós estamos fazendo aqui, tem um N, gente, de 190 crianças. São crianças, tá? A análise do sono e tal. 190. É um N bom, né? Um N ótimo. Mas é o ponto, às vezes, é pegar pesquisas que o N é 6 ou 7. Eu estou agora fazendo uma análise de um professor de vocês, eu nem sabia que ele dava aula para vocês, tá? Que é o Tiago Nardi, que é o professor da fisioterapia. Ele está finalizando o doutorado dele, e aí agora, amanhã mesmo, pela tarde, a gente vai finalizar a parte estatística, né? Começamos na outra segunda, e aí não deu mais tempo, e aí agora, amanhã de tarde, a gente finaliza. Ele tem 7, o N dele é 7. Aí tu vai me dizer, e a banca vai aceitar? Vai, porque nós estamos num caso de pandemia e, portanto, ele não conseguiu mais nenhum N, tá? Por quê? Porque era difícil, né? A gente pegou uma época bem complicada, ele tinha que ir lá para Santa Catarina e tal, e ele trabalha com a parte de ciclista, mas não é o ciclista clândio que aluga bicicleta uma vez por ano na praia, tá? É um ciclista profissional, Então, ele está analisando, gente, é muito legal. É um trabalho, assim, que se ele fizesse com ciclistas de todo o Brasil, o negócio ia ser punk, é um trabalhão lindo. Já com 7, eu só disse assim para ele, cara, dá para fazer as estatísticas? Dá, a gente faz, vai fazer tudo que tu pedir. Agora, tu não vai achar que a banca não vai ter cobrado, eu disse para ele. A banca vai ter dar nos dedos. E ele disse, não, a banca já sabe que meu N é pequeno, porque eu não tenho como pegar nenhum a mais, porque a gente, nesse caso da pandemia, não tivemos condição nenhuma de ter mais, aumentar esse valor. Beleza, né? Só que um dia
se ele quiser fazer uma continuidade, por exemplo, fazer um pós-doc, né? Faz o trabalho com que ele fez até agora, e depois ele incrementa e faz isso com todo o Brasil, imagina. Gente, vai ser uma resposta muito boa, e para os atletas é muito importante todos os resultados que nós estamos obtendo no trabalho dele. Ele vai depender daqui uns dias aí. Eu sei que eu fiquei sabendo que ele dá aula para vocês hoje, porque eu estava conversando com ele agora pela parte da tarde, para marcar o horário para amanhã, e aí ele me falou que dava aula no curso de medicina. Eu disse, cara, que legal, eu não sabia. Porque é aquela história, né? A medicina é tão grande, a quantidade de professores é tão grande ali, sei lá, é o curso que mais professores tem, é óbvio. Acho que metade dos professores da UFN são tudo da medicina. E aí, ele, cara, eu não sabia que tu dava aula lá, porque a gente não conhece muita gente, né? Esses dias eu fui num médico e tal, daí disse assim, eu sou professor lá na UFN, médico, né? Sou professor lá na UFN também, sabe? Porque ele perguntou, né, onde é que trabalha? Eu trabalho na UFN. Ali. Eu trabalho lá no curso de medicina. Ele disse assim, pois é, eu também. E ele me rapidamente, até médico, disse assim, não, matemática. Daí aí ele foi entender o que eu trabalhava lá. Então, assim, ó, a ideia, né, do Outlier, se a gente, como eu quero só finalizar isso, se eu tenho pouquíssimas pessoas, gente, tipo o Thiago tem, né, 7. Se eu tirar um dele, gente, um de 7, bom, aí o trabalho fica cada vez pior. Se eu tenho 1.000 pessoas e tirar um, não tem problema nenhum, cara. Beleza, vamos embora, vamos seguindo a coisa aí, entendeu? Então, depende muito disso daí. Então, essa questão do Outlier, eu gosto muito e, lógico, nas questões aí a gente cobra um pouquinho sobre isso também, tá? Outra coisa, né? Às vezes tu verifica assim, ó, tu viu que a pressão arterial sistólica costuma ser 120, daqui a pouquinho tu anota 210. Será que tu não digitou errado? É isso que a gente diz. Porque é muito comum, né, gente? Porque a gente se acha galo velho, né? A gente se acha o rei do banco, né? Do caixa do banco. Caixa do banco, você sabe, os caras estão olhando lá para a lua e estão digitando tudo ali. Raramente eles erram, né? Também quando erram, às vezes é bravo. Então, raramente eles erram, eles não precisam olhar teclado, né? É a profissão deles, né? E a gente às vezes se acha também, né? Não vou olhar o teclado aqui, vou digitar 120. Digita 210, só inverteu. Só aí tu errou, perto de 100. Então, quer dizer, é um erro forte que vai dar interferências, sim, nas análises estatísticas do teu trabalho. Tá? Bom, gente, a ideia era essa, da gente passar um pouquinho dessas informações, tá? Para vocês. E eu quero comentar uma coisinha aqui, quero voltar agora, deixa eu voltar aqui agora. Aqui está mostrando que eu estou offline, mas eu estou online, não sei o que houve. Isabela, não tem problema. O Juliano pediu para avisar que não está conseguindo. Eu acho que o Teams estava com um problema mesmo, gente. Deixa eu pegar outro nome aqui. Tá? Não tem problema, é só me avisar, como vocês estão me avisando aqui, ó. Vários colegas estão relatando problemas no Teams. Tá? Então, assim, gente, eu vou baixar aqui a lista de chamada, mas não tem problema. Eu acho que a gente está com metade, um pouco menos da turma. Eu estava com problema no Teams, então, também. Tá? Então, nem se preocupe. É só pedir para o pessoal, só dizer para o pessoal dar uma lida ali. É bem tranquilo, deu para ver, né? Que é bem tranquilo ali. Deixa eu só parar a gravação. Deixa aqui.